Ai, tem que voltar mesmo para aquelas redes? Claro, uai. Não, gente, aquelas redes são tão tóxicas, eu não aguento. Tá gravando. Camaradrags! Beijinhos longos e prósperos. Primeiro vídeo do ano e pra quem não me conhece, eu sou Dimitra Vulcana e você está no canal Doutora Drag. E o tema de hoje é o que define um trabalho político? Militância na internet é trabalho político? Organização partidária é trabalho político? Ativismo? Socar nazista é trabalho político? Comentar BBB e pautas identitárias nele é um trabalho político? Essas são perguntas importantes para a gente refletir. E por que eu escolhi esse tema? Em 2021, eu vi youtubers, influencers e pessoas na rede falando sobre militância e vejam só, não era bem sobre militância. Eu não vou citar nomes porque o foco não é na treta, mas eu vi pessoas legais, gigantes, que são tudo menos militantes. E tá tudo bem. Até porque a ideia central que eu vou trazer aqui hoje pra vocês, que eu vou chamar de mosaico de trabalhos políticos que se somam e se reforçam, saca? Ou seja, são importantes pra caramba e se juntam numa grande teia da realidade. Então, roda a vinheta que a gente vai conversar já já. Doutora Drag! Pra gente não perder o costume, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo com seus e suas camaradrags. Me sigam em todas as redes que é Dimitra Vulcana, ouça o nosso podcast Doutora Drag e apoie nosso projeto em apoia.se/Doutora Drag ou PicPay Dimitra Vulcana ou Pix doutoradrag@gmail.com. É com esse dinheiro, gente, que a gente paga os custos para manter este canal e o nosso podcast. Bem, o que é trabalho político em tempos de internet, Twitter, Facebook, YouTube, dancinhas de TikTok? Primeira coisa que precisamos pensar é de como hoje no neoliberalismo a nossa subjetividade está incrustada de um sentimento de que a mudança política ela está fora do nosso alcance. É como se a gente não pudesse fazer nada, é como se fosse impossível fazer as mudanças. Inclusive, é difícil a gente imaginar uma mudança tal qual Fischer nos coloca sobre o realismo capitalista, que eu já citei aqui diversas vezes, que ele fala é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas bora botar essas lentes do materialismo histórico dialético e pensarmos algumas coisinhas aqui. A Jodie, falando de capitalismo comunicativo e tudo mais, ela começa a falar que uma das hipóteses que ela tem sobre isso é que as pessoas acham que o trabalho político está ligado à autotransformação. E bem, tá mesmo, mas não é sobre isso. Então, não tá tudo bem. Acontece que as pessoas podem estar confundindo engajamento nas redes sociais como uma espécie de trincheira de luta única. Agora mesmo, por exemplo, estamos em um momento de BBB e as pessoas comentam e levantam pautas muito importantes, inclusive. Mas achar que os debates de Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e afins são aquela trincheira de luta é até despolitizador. Bem como também a gente não pode negar o impacto das redes sociais nos cenários da institucionalidade. O que ocorre é que o processo de escrita formal também, e também esse processo que se transportou para as redes sociais de forma informal, ele pode ser entendido como uma forma da gente sair despejando as nossas opiniões, protestos, manifestos. Outra coisa que é muito comum também é o fato das pessoas acharem que a política eleitoral ela vai ser a única política que se faz. E até conecta ainda a ideia de que ativista, por exemplo, é quem está trabalhando em prol de uma campanha e afins. Ou uma pessoa, por exemplo, influencer, que levanta temas de causas sociais, ser considerado um militante e ele não vem de uma coletividade. E, na verdade, ele é um ativista lutando ali na sua individualidade, digamos, mas dentro de uma identidade, dentro de uma causa legítima. E eu só digo uma coisa para vocês. A ausência de coletividade em qualquer luta pode ser um grande problema nos tempos atuais. Também é muito comum
imaginar o trabalho político como estudos em conjunto ou sozinho. Inclusive, o marxismo no Brasil ele já esteve um tempo ali por trás do castelo acadêmico, e isso foi por muitos anos. E não que não existisse em outras formas de luta o marxismo presente também. Inclusive, aproveitando para a gente falar de estudos aqui, não se esqueçam, nós temos um projeto, no projeto Doutora Drag, nós temos um grupo de estudos para você estudar Marx e Engels. É só você acessar aí t.me/Doutora Drag no Telegram e venham ler conosco. Mas enfim, estamos aqui tentando entender que diacho é esse tal de trabalho político. Além de todos os itens aí que eu já tô mencionando e jogando para vocês, a Jodie fala o seguinte, eu vou ler para vocês aí e vou colocar na tela. Podemos imaginar o trabalho político como produção cultural, a construção de novas comunidades, espaços e formas de ver. Nosso imaginário pode ter uma inflexão militante ou mesmo militarista. O trabalho político realizado via manifestações, ocupações, greves e piquetes por meio da desobediência civil, ação diretas e operações secretas. Olha só, esse lance de ações diretas, por exemplo, foi um debate forte, recente nas redes sociais do Twitter, Instagram, entre a esquerda radical. Enfim, o que a gente pode perceber é que existem diversas formas da gente reagir às injustiças impostas à classe trabalhadora dentro do capitalismo. E acaba que essas diversas maneiras e modos vão se combinando. Eu gosto de imaginar isso como uma grande teia de aranha, ou mosaico, né, formado de pecinhas que formam aquela imagem, só que de tarefas políticas que vão se combinando para a gente tentar visualizar o cenário atual e os trabalhos políticos existentes. Enfim, até socar um nazista é um trabalho político? Talvez sim. Então, gente, nós vamos ter diversos trabalhos, ações e atividades políticas. E agora, para fazer esse mosaico funcionar contra o capital, olha a minha rima aí, inclusive, né? A gente precisa entender como as relações vão se dar. Porque, olha só, no momento que a gente caminha para um cenário político de eleições em 2022 e vemos pessoas com trabalhos necessários, mas com horizontes distintos, mesmo que só um seja igual ali no meio do caminho, que é tirar Bolsonaro, a gente vai ver que vai ter uma euforia inicial, uma sensação de estar todos juntos, e depois isso vai se esvair. E isso já aconteceu antes em outros cenários políticos. E daí começamos a ver o quebra-pau nas redes, que são muito comuns, sobretudo entre nós do campo da esquerda mesmo, e pautas importantes, inclusive como gênero, raça e sexualidade afins, elas vão começar a virar um grande conflito que só nos restará entre nós um clima que eu diria de suspeita. E não tô falando pra gente conciliar com Lulinha, paz e amor, o vídeo não é nem sobre isso, e nem é sobre nós radicais perdermos os nossos horizontes. Eu estou trazendo reflexões importantes, que são importantes, para a gente pensar um gancho para meu próximo vídeo, que é sobre uma pergunta que eu tenho me feito constantemente. Quem é meu camarada? Quem é nosso camarada? Quem é nosso aliado? Até onde podemos andar todos juntos? Ou melhor, vale a pena a gente andar juntos? E isso será o tema do nosso próximo vídeo, daqui a alguns vídeos à frente. A ideia é a gente costurar essa colcha de retalho, de subjetividades, de ações e como vamos sobreviver, né, a esse turbilhão de emoções de 2022. Enfim, camaradrags, comentem o que vocês acharam, beijinhos longos e prósperos. Eu espero que vocês tenham gostado e antes de dar aquele tchau, aproveitem o nosso grupo de estudos no Telegram, t.me/Doutora Drag. A gente tá no Discord, todos os links eu vou deixar aqui abaixo para vocês. Saibam que a gente também tá na outra rede roxinha e se você quiser nos apoiar, você pode nos apoiar em apoia.se/Doutora Drag, ou Pix, que é doutoradrag@gmail.com, ou PicPay, que é Dimitra Vulcana. É isso. Bye!